Codificado Podcast, versão tecnologia, estamos ao vivo! Agora foi, hein? Sempre no ao vivo dá problema. Hoje não podia ser diferente, né? Mesmo em tecnologia a gente tem problema, tivemos atraso aqui, entramos ao vivo, saímos, entramos de novo, mas não tem problema, se tá ao vivo, você vai assistir depois, e é isso aí. Lembrando a todos, eu sou o Kiko, muito prazer, estamos ao vivo e se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, ok? Dê aquele likezinho, dê o joinha. E lembrando também, nos siga no Instagram, @Codificado Podcast, versão tecnologia, beleza? E hoje estamos aqui com ele, Fabiano Schunk, nosso convidado de hoje, para falar um pouquinho de tecnologia. E o meu parceiro de mesa, Pedrão. E aí, Pedrão, como é que você tá? Tudo bem, boa noite. Preparado aqui para apertar o Schunk de tudo que é lado. Muito nervoso? Não, assim, cada dia vai ficando melhor, né? Você tá mais solto, né? Tô aprendendo com você, né? É isso aí, cara. Depois que você falou pra mim que nasceu com 15 anos, eu falei, ixi, vou ter que correr muito. Pedrão, dê as suas... Bem-vindo, parecer aí. Bem-vindo. Eu queria agradecer a AMD, né, por trazer você aqui para falar de processadores e desmificar um pouco, né? Porque a ideia do codificado versão tecnologia é simplificar. Então, assim, expressão bem simples, vamos tirar os bababit da frente. Então, o que a gente quer saber de você primeiro? Como é que você veio para a área de tecnologia? Para quem está assistindo a gente entender, né? Porque pega a gente que trabalha aí. Deixa eu só dar um recadinho rapidinho. Pode. Só para cortar. Lembrando, quem tiver aqui ao vivo com a gente, vai ter uns brindezinhos hoje aqui, que o Fabiano trouxe pra gente. Então, o Pedro e o Fabiano que vai decidir daqui a pouco. Quem tiver ao vivo inscrito no canal, beleza? Então, é isso aí. Desculpa. Prossiga. Pensei que era para mim isso. E a ideia é simplificar, tá? E eu queria que você contasse pra gente, porque as pessoas acham assim, pô, esse cara trabalha 30 anos com tecnologia, né? Fica estudando o dia inteiro isso, estuda muito, tem que estudar muito o tempo todo, porque muda tudo, né? Como é que você entrou pra área de tecnologia? Como é que começou o Schunk há quantos anos atrás lá na universidade lá e falou, pô, você imaginava que ia estar na AMD vendendo processadores? Como é que é isso? Conta pra gente aí, como é que é a sua trajetória? Bom, boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado, Kiko. Parabéns pela iniciativa, Pedro. Muito legal. A gente já tinha conversado um pouco antes sobre o codificado. Então, você foi um cara inovador, trazendo algo que ninguém do nosso setor faz. Então, foi bem legal. Achei muito bacana a sua iniciativa. E, mais uma vez, feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E falando um pouco sobre como começou minha carreira, né? Bom, eu sempre gostei de tecnologia, desde muito novo. Eu era aquele que pegava o computador de casa e abria ele inteiro, desmontava, depois montava, sempre sobrava alguma peça, né? E tomava uma bronca do meu pai, enfim, mas eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre gostei de mexer nas coisas, principalmente em produtos eletrônicos, como é o caso de um PC, por exemplo. E, aliado a isso, eu sempre fui vendedor, desde muito novo, né? Meu pai sempre trabalhou de vendedor, eu acabei seguindo esse caminho também. No começo eu trabalhei com venda de componentes eletrônicos, então era uma venda diferente do que o mundo de tecnologia, apesar de ser algo parecido. Trabalhei nisso durante um tempo e aí depois fui empreender, comecei a trabalhar já com tecnologia, implementando redes, desenvolvendo site, enfim, algumas coisas mais variadas aí e também um pouco mais básicas, né, formatar PC e tudo mais. Mas eu sempre tive essa vontade de entrar de fato no ramo de tecnologia e foi bem curiosa a minha entrada nesse setor, nesse mundo, que isso foi lá em meados de 2004, 2005, onde eu fui trabalhar numa revenda de suprimentos de informática. E foi até curioso porque era uma revenda pequena, bem familiar, e só trabalhavam mulheres lá. O que seria suprimento de informática? Desculpa a ignorância. Basicamente papel e cartucho de impressão. Numa certa época vendia muito pouco equipamento e a gente sobrevivia de venda de tudo. Então a gente vendia desde caixinha para as pessoas colocarem disquetes, né? Tem gente que nem sabe o que é isso. Depois, cheguei a vender disquete de 8 polegadas, quase um disco, quase um vinil, né? E o papel que você diz é papel mesmo para imprimir? Papel A4. O sulfite A4, na época tinha uns formulários contínuos, né? Isso. Eu lembro bem, 80 colunas, 132, 136, zebrado azul, zebrado verde. Rapaz, vamos lá, você vendeu tudo isso. Aí eu entrei nessa revenda e
só mulheres trabalhavam lá, era a dona, que era a diretora comercial, a irmã dela, gerente comercial, a cunhada era a diretora financeira, a prima era a vendedora, então era só mulher, tudo família, e eu era o intruso lá dentro dessa empresa, e aí trabalhando lá com suprimentos de informática, basicamente vendendo cartucho e papel sulfite. E em meados de 2005, 2006, acho que você vai lembrar disso, começou uma onda muito forte de outsourcing de impressão. E aí, naturalmente, as vendas começaram a cair. A receita da empresa começou a cair. E eu sempre gostando muito de trabalhar com informática e tal, eu cheguei para a dona da empresa, para a diretora, e falei, eu posso começar a vender produtos de tecnologia aqui? Porque os nossos fornecedores de suprimento de informática, muitos deles vendiam produtos de tecnologia. Officer, Tech Data, a própria antiga Star BKS, que vendia impressoras e tudo mais. E aí a diretora falou para mim, pô, Fabiano, mas a gente não entende nada disso aqui, como que a gente vai vender esses produtos e tudo mais? Eu falei, deixa comigo. Eu me viro aqui, eu sempre fui muito curioso, e aí eu comecei a vender monitor, PC... Monitor âmbar, né? 14 polegadas verde. 14 polegadas, isso aí. Pesado pra caramba. E licenciamento Microsoft em caixinha, Office em caixinha e tal. Comecei com o básico ali, né? E aí, conforme os clientes iam me pedindo mais coisas, eu ia aprendendo, né? Como eu disse, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de estudar, de entender o que são as coisas. Às vezes eu recebia a cotação de cliente de coisa que eu nem sabia o que era, e o famoso Google me dava ali o caminho, o que era aquilo, e eu começava a ir atrás para vender. Então começou a crescer muito essa venda de produto de tecnologia, tanto que chegou uma hora que a receita da empresa, dessa revenda, era maior de produto de tecnologia do que de suprimento de informática, porque aí os outros vendedores também começaram a vender, e aí eu acabei virando meio que um consultor ali dentro, sabe? O pessoal, né, as vendedoras lá, pô, Fabiano, o que é isso? O que é isso? Me ajuda e tal. E aí foi onde eu comecei a aprender um pouco mais sobre tecnologia. Passei alguns anos trabalhando nessa revenda. E aí de lá eu fui para uma outra revenda bem maior, chamada Softcorp, não sei se você lembra da Softcorp, era do grupo da Ideiasnet. E ali foi uma escola para mim, porque a Softcorp já era uma revenda maior, um porte, né, já era um VAR, de fato. Foi onde eu comecei a ter contato, de fato, com os distribuidores de uma forma mais próxima, com os fabricantes. Toda sexta-feira a gente tinha um treinamento de algum fabricante diferente depois do almoço. Então era super legal porque o pessoal odiava. O pessoal chegava do almoço, alguns tentavam até fugir do treinamento. E eu não, eu gostava de ir, eu gostava de ir lá, de ouvir, de aprender. Então a Softcorp foi uma baita escola para mim. Foi onde de fato eu aprendi muito sobre tecnologia aí. Desde como funciona um monitor até como que é um equipamento de rede mais complexo, um data center e tudo mais. Depois da Softcorp eu fui trabalhar em algumas outras revendas também de mercado. E aí em 2011 surgiu a oportunidade de trabalhar na AMD. E quando eu fui na entrevista para a AMD foi até curioso porque eles estavam procurando alguém para montar uma estrutura para atender canais aqui no Brasil. E eles acharam interessante o meu perfil por eu vir desse mundo, por eu já ter trabalhado, né, num canal. E aí foi onde eu consegui entrar na AMD. E até uma história engraçada que aconteceu nessa época. Na última revenda que eu estava antes de entrar na AMD, eu vendi na época a AMD estava trocando de escritório, ela estava mudando de um endereço para outro, ali perto da Berrini, ali na região da Berrini. E eles estavam reformulando toda a estrutura deles de networking e tudo mais. E eu vendi, nessa outra revenda que eu trabalhava, vendi todos os equipamentos de networking para o escritório novo da AMD, mas sem saber que eu ia trabalhar lá. E você vê como o mundo é pequeno, né, Pedro? E aí até uma coisa engraçada foi o seguinte, né? Eu vendi, na época eram equipamentos da Tricom, e vários equipamentos importados e tudo mais, e deu um problema com a importação, atrasou a entrega, e nesse meio tempo chegou o momento de eu ir trabalhar na AMD. Deixei o processo correndo lá com outro vendedor que foi atender minha carteira e fui trabalhar na AMD. No meu primeiro dia, a hora que eu cheguei lá, me apresentando para as pessoas e tal, cheguei para o comprador. Bom dia, prazer, Fabiano Schunk. Ele, Fabiano Schunk? Você que me vendeu esses equipamentos da Tricom que não chegam nunca? Falei, sou eu mesmo. Ele, não acredito, vai embora daqui, volta lá pro teu emprego, enquanto você não entregar, você não vai trabalhar aqui. Resolve o problema lá primeiro. Caraca, é mesmo, cara. Você vê como o mundo é pequeno, né? Demais.
Mas ele tá falando de uma época aí que tudo era importado e a gente, ao contrário do dia a dia de hoje, né, que se a pasta de pedido ela anda rápido, a gente tinha uma pasta gigante de encomenda. Então, e assim, às vezes a encomenda de 60, 90, 120 dias e chegava a metade do pedido, né? E esse mundo competitivo demais, assim, cara? Você acha que São Paulo ajudou bastante você nas vendas aqui? É um lugar que faz você dar uma decolada? São Paulo é uma terra de oportunidades, acho que para qualquer segmento. Né? Tem de tudo. Tem de tudo. Né? E, sem dúvida, sim. Né? Por eu morar aqui, talvez se eu morasse em outra cidade, eu não teria oportunidade de vir trabalhar na MD, por exemplo. Né? Então, sim, eu entendo que isso ajudou com certeza, né? Que foi onde abriu a porta para eu hoje estar na empresa que eu tô. E aí na MD, eu entrei lá em 2011, mas eu saí de lá depois. Né? Em 2014, eu saí da MD. E na minha primeira vida na MD, eu atendia basicamente alguns canais que trabalhavam com o governo. Né? Então era um grupo mais restrito de revendedores. Eu tinha um grupo lá pegava 8, nem 10 revendas. E aí, depois disso, eu saí e fui trabalhar na HP. Foi inclusive onde a gente se conheceu, né, Pedro? E aí na HP foi legal porque foi também um outro momento que me abriu muito leque, porque aí foi onde eu comecei a conhecer mais a fundo esse mercado de revendas, distribuição. Na HP eu já atendia um grupo de revendas muito maior do que eu tinha na MD. E aí tinha contato com distribuição também, que na época na MD não tinha. Normalmente eram canais que compravam direto do fabricante, então não tinha... E a HP naquela época era o maior, né? Sim. Era o maior. Era o maior em impressão, o maior em desktops e os notebooks chegando, né? Exatamente. E o maior em servidores. E o maior em servidores. Inclusive, quando eu entrei impressão, desculpa. E impressão também. Quando eu entrei na HP, Pedro, foi justamente quando eu estava fazendo o split. Então, eu entrei logo que foi feito o split entre a HPE e a HP Inc., né? Fui trabalhar na HP Inc., e fiquei na HP Inc. lá por mais 4 anos, né, de 2015 essa divisão da a 2019. HPE, para quem está entender, né? HPE é HP Inc. A HP Inc. ficou com a parte de impressão, com as impressoras, com os notebooks, com os desktops, com as workstation. E a HPE ficou com a parte de conectividade, servidores, armazenamento. É isso? Isso. A HP Inc. ficou com toda a parte de computação pessoal, né? Tinha clients também. Tinha os clients, tablets. Tablets e tudo mais. Legal. E aí trabalhei na HP Inc. de 2015 ali até 2019. E aí em 2019 surgiu a oportunidade de voltar para a MD. Então, aí o bom filho a casa torna, né? Então eu tô lá desde 2019. E aí na minha volta, em 2019, foi bem interessante porque a AMD estava num outro momento. Né? Então a gente já tinha lançado o processador Ryzen, né? Que a gente tem aí até hoje, que é um produto que é um sucesso, um fenômeno de vendas. E aí foi onde a gente conseguiu abrir mais a nossa participação de mercado. Né? Quando a gente fala no âmbito de revendas. Né? Então a gente começou a atuar tanto nas revendas tradicionais, que eu já tinha lá da minha primeira vida de AMD, que trabalhavam muito forte com o setor público, mas também agora com um produto hoje tão avançado, que a gente tem um produto hoje tão bem posicionado, a gente consegue hoje também trabalhar no mercado de pequenas e médias empresas, grandes empresas. Então hoje a minha amplitude, a minha área de cobertura hoje ela é muito maior, né, quando a gente fala do ponto de vista de mercado de canais, do que era lá na minha primeira vida da AMD. Para a pessoa que está assistindo a gente, né, para as pessoas que estão assistindo entenderem, o mercado de tecnologia em 5, 10 anos para cá, ele mudou muito. Então, quando a gente conversa aqui com o Schunk, por exemplo, e ele fala lá da trajetória dele no começo, as empresas tinham CPD, né? Não tinham um desktop, não era um desktop por pessoa, entendeu? Então, você tinha 10 desktops, legal? Numa sala as pessoas iam lá, era isso, né? Uma impressora para 3 departamentos, então era meio tudo que compartilhado. Hoje não. Então hoje tem um notebook por funcionário, não é isso? Às vezes chega a ter 2, às vezes chega a ter 2 dispositivos que a gente fala hoje. Então o mercado hoje ele é muito mais pujante, né? Muito maior, né? E o boom da internet, que é uma outra coisa que a gente pegou, né? Que todo mundo tem um notebook em casa. Eu tenho um notebook aqui, aliás, eu uso 3, né? 3 notebooks. E um em casa e 2 aqui. Às vezes eu tô os 3 aqui, às vezes eu levo os dois para casa. Então eu uso 3. Então assim, é normal, é natural pra gente ter esse tipo de aplicação, né? Você tem um para essa atividade, um para essa, porque é tanta coisa, né? A gente acaba sendo que nem celulares, né? Celular eu reduzi só para um. Agora eu só tenho um.
quero mais 2, não. Você tá com a sua idade, Fabiano? Eu tô com 44 anos. Você entrou na venda com que idade, mais ou menos? Uns 20? Que eu comecei a trabalhar como vendedor foi aos 19. Pô, cara. É. Bastante tempo, né? Agora, aí eu vou para a pergunta. Hoje, quando a gente fala de AMD, qual o tamanho de venda e onde estão os processadores? Então, o que eu queria que o Schunk colocasse para a gente, né? Por exemplo, num carro de Fórmula 1 que vocês patrocinam, que é a Mercedes, aqui tem muita tecnologia aplicada. O usuário final não imagina isso. O que tem de máquina ali em volta, dentro de uma corrida. Num avião que sai daqui, um Boeing, sai daqui em Nova York, quantos processadores tem dentro de um avião? Dentro de um transatlântico que a gente pega para fazer um passeio, entendeu? Dentro, sei lá, N lugares aí, porque a gente não tem essa visão. A gente acha que o processador está ali dentro da máquina e tem gente que nem imagina qual o processador que está dentro da máquina. Então eu queria que você explicasse um pouco primeiro aonde está o seu produto, entendeu? Então está dentro da máquina ali no processador, está dentro da máquina na placa de vídeo, entendeu? Para a gente posicionar a pessoa que está assistindo a gente e começar a comprar melhor, né? E antes dele responder, rapidinho, eu queria mandar um recado pro pessoal aí que está assistindo a gente ao vivo, que daqui a pouco nós vamos responder algumas perguntas. O Fabiano vai responder. Então, podem mandar aqui no nosso chat ao vivo e daqui a pouco vamos também sortear para vocês os brindes que a gente tem aqui hoje, beleza? Desculpa interromper aí, manda ver, Fabiano. Bom, se a gente for olhar, hoje, em basicamente qualquer lugar você vai encontrar um produto nosso. A AMD até um tempo atrás tinha um slogan que era AMD em todo lugar, né? E de fato é isso. Hoje você sai daqui, acho que talvez o mais óbvio, obviamente a gente vai ver alguns computadores aqui no escritório, mas você pega um elevador, você desce, você vai na garagem pagar o estacionamento, tem um equipamentozinho ali, né, que talvez controle o acesso ali, ou mostre se qual carro que está estacionado em tal lugar, isso tem um processador ali. Você vai sair daqui e vai parar num farol, num semáforo, tem um computador controlando isso em algum lugar. Você pegou o carro, tem um processador no carro. Porque os carros hoje inteligentes, você pega um BID aí, eu fiquei besta com o que tem ali dentro de tecnologia. O carro é puro chip, né, velho? Todinho informatizado, tudo. E aí vem mais. Em tudo quanto é lugar. Então, a gente estava falando aqui agora há pouco, os consoles de games, a AMD fornece os componentes que vão no Xbox e no PlayStation desde 2013. Então, teu filho está em casa jogando um videogame, ele está usando a tecnologia nossa, sem saber. Sem saber. Sem saber. Você está trabalhando hoje, você chega na sua casa, você vai assistir um filme no Netflix, né? O servidor do Netflix usa um processador da AMD. Então, hoje, basicamente, tudo que você usa tecnologia, a gente tem alguma solução para entregar. Estava falando aqui, hoje um relógio tem processador, uma geladeira tem processador, uma máquina de lavar tem processador. Os games estão absurdos, né, cara? Os processadores de games, hoje você tá falando de processador de game, cara, que isso? Hoje o cara não joga mais game, é filme, né? A qualidade... A qualidade... A gente que é da época do Atari, né? Nossa senhora. Você olha um console ou um PlayStation. Isso hoje. tudo é do processador, né? Todo esse gráfico, tudo essa dinâmica do game, não é isso? Exatamente. E aí existem duas tecnologias basicamente aliadas aí, que é a CPU, que a gente chama que é o processador x86, e a GPU, que seria a nossa placa gráfica, né? Então, você pegar, por exemplo, vamos usar de novo o exemplo aqui dos consoles, né? O Xbox e o PlayStation. Então, você tem ali um processador x86, uma CPU muito poderosa, trabalhando em conjunto com um processador gráfico, uma GPU extremamente poderosa também. Então, a combinação dessas duas tecnologias hoje é que entrega o que você vê de resultado num jogo, por exemplo, num PlayStation 5. Né? Eu vendo informática alguns, vamos colocar meses, né? Cara, você é um cara novo, eu acho que 2 anos, 3 no máximo. Se você nasceu com 15, imagina o Pedro. E eu não sabia, fiquei tão assustado, porque eu não sabia que o Xbox tinha um processador AMD. Eu nunca parei para imaginar isso. E eu imagino que esse mercado gigante que a gente tem de revendas, são o quê? X milhões, X mil vendedores, né? Também não deve saber. Então... E o mais louco, que são concorrentes, né? Você falou de Xbox e PlayStation, e os dois ambos têm o mesmo processador? São basicamente parecidos ali. Obviamente tem um projeto definido para a Sony e outro projeto definido para a Microsoft. Sim, né? mas definido pela AMD.
Então a AMD que foi lá e construiu os dois. E a gente é um puta case, né? Porque você vai virar para um usuário final e fala, olha, eu tenho essa máquina aqui. Pô, eu não tenho, não conheço, né? Porque ele usa e não sabe. E como é que você coloca isso hoje? Esse é o nosso grande desafio, né, Pedro? É mostrar para o mercado hoje tudo que a AMD tem em tecnologia. Tudo que a gente tem hoje de diferencial. Falando um pouco do que a gente tem hoje de arquitetura, de produto, né? Da nossa CPU, que é o nosso carro-chefe. Tá. Hoje é um produto que foi desenvolvido, né, e que entrega uma performance absurda e uma eficiência energética melhor ainda. Então, a combinação desses dois fatores é o que hoje traz o grande diferencial dos nossos produtos. A linha Ryzen, que é as nossas CPUs, né, carro-chefe aí de mercado, elas são muito reconhecidas já pelo mercado como um produto de alta performance. Isso já há alguns anos. É um produto de extrema performance, só que pouca gente tem essa visão de que a gente entrega alta performance, mas com consumo de energia muito eficiente. E quando a gente fala de eficiência energética, eu não estou falando só do notebook, que a bateria vai durar mais tempo, ou do desktop, que vai consumir menos energia elétrica e que vai ter um custo na conta de energia menor no final do mês. Eu estou falando de outras coisas atreladas a isso. Eu estou falando de um equipamento que, por consumir menor energia, por ter esse consumo menor, ele também aquece menos. Ele vai ter uma vida útil maior. E ele, se ele consome menos energia, ele está ecologicamente correto. Então é um produto ecologicamente bem posicionado. Então isso é o ponto principal. Porque assim, se eu for comprar um equipamento hoje, eu quero saber se ele está posicionado ecologicamente. Então quer dizer, ele consome menos energia, eu vou ter mais autonomia. Então eu vou ter um notebook com 10, com 15 horas de autonomia, é isso? Em alguns casos até mais. A gente tem até produto mais? Hoje que a bateria chega a durar 27 horas. Então, O rapazinho ali que fica na internet o tempo inteiro fica louco, né? É mais usado para isso, né? Existe um estudo para isso, para esses processadores chegar até o consumidor final e do jeito que eles querem, assim? Como é que é? Bom, todo produto ele tem passa por uma etapa de desenvolvimento que é extremamente complexa, né? Então, inclusive, assim, uma coisa curiosa, né? A nossa indústria de semicondutores, de processadores, ela tem um índice de falha. Toda indústria tem um índice de falha, né? E a de semicondutores é muito próxima da indústria aeronáutica, ou seja, o índice de falha é baixíssimo, né? Então, o produto, quando ele chega na prateleira, quando ele está disponível no notebook de um fabricante parceiro nosso, ele já passou por uma série de validações e testes ali, que basicamente testa todo tipo de cenário possível, né? Sim. Temperatura muito alta, temperatura muito baixa, umidade alta, né? Então, esse produto ele já é extremamente certificado, né? Esse é um ponto interessante que a gente sempre gosta de ressaltar, né? E isso vale também para o equipamento que o cliente está comprando, né? Então, quando você vai numa loja comprar um notebook, um desktop, aquele produto, né, principalmente quando a gente fala de um fabricante multinacional de renome, conhecido no mercado, aquele produto já foi testado das mais diversas maneiras, né? Um produto que de fato vai atender 99,9% das necessidades que um usuário tem, né? Conta pra gente uma coisa, por exemplo, hoje eu vou comprar um notebook, eu tenho no mercado aí as 3 principais marcas. Como é que é o trabalho da AMD para convencer essas marcas a ter um Ryzen 3, um Ryzen 5, um Ryzen 7 na prateleira do usuário final? Ou seja, lá no distribuidor, né, para as revendas oferecerem para o mercado corporativo, na loja, para o usuário final entrar na loja e encontrar o teu produto. Como é que é o trabalho da AMD junto com os fabricantes e como é que funciona esse ecossistema? Dá uma explicaçãozinha para a gente, para o pessoal entender que a complexidade disso. E de fato é bem complexo. E a tua função, hein? De fato é bem complexo. Bom, Pedro, hoje a AMD ela trabalha muito próxima de todos os fabricantes que a gente tem plataforma, né? Então não só dos 3 principais, mas de outros também multinacionais, que aí não atuam tanto no segmento corporativo. Mas hoje a gente tem um leque enorme de produtos, né, já baseados das nossas tecnologias, por conta desse trabalho muito próximo que a AMD faz com todos esses fabricantes. Então, a partir do momento que a gente lança um produto novo, um processador novo, há um trabalho feito ali do nosso time, né, que aí não é nem na minha área, é uma outra área que cuida disso na AMD, mas que faz esse trabalho para desenvolver essa plataforma com os fabricantes, com os OEMs,
E a partir daí, esse leque de produtos ele está disponível globalmente. Aqui no Brasil, particularmente, a gente tem, né, como dizem, o Brasil não é para amadores, né, de fato não é. Aqui no Brasil a gente tem algumas peculiaridades. Aqui no Brasil você precisa, para ser competitivo comercialmente, você precisa produzir o equipamento aqui no país, né? Se você trazer um notebook de fora importado, esse produto, o custo dele não é tão viável do que seria um produto fabricado aqui no país, por incentivos fiscais que o governo tem. Então, o nosso grande desafio, falando de Brasil especificamente, é com que esse portfólio, que já existe e que é muito amplo globalmente, ele esteja disponível aqui no país. Então, isso naturalmente envolve custos de fabricação local, que aí você precisa, né, trazer o produto para cá, para o país. Então, o desafio maior é esse, a gente conseguir realmente ter todo esse portfólio que lá fora é muito amplo, né? A gente tem produtos com todos os fabricantes, basicamente. Então, os 3 principais que a gente conhece aqui no Brasil, existe alguma opção com a AMD com eles, né? Mas aqui no Brasil, de fato, a gente não tem todo esse leque, todo esse cardápio que a gente tem lá fora, né? E aí, naturalmente, o nosso desejo, nós como AMD, a gente gostaria de ter, né, o maior leque possível de opções, Uma oferta, né? de produtos, a maior oferta possível aqui no país. Mas aí, obviamente, depende de muito investimento, depende também, naturalmente, de algumas estratégias do fabricante, que aí muitas vezes sai um pouco da esfera da AMD em si, mas do fabricante também, para ele, né, definir qual plataforma ele vai trazer para o país, qual que é viável economicamente, qual não é. Então aí é um desafio muito grande que a gente tem e é um dos nossos principais focos, principalmente aqui no Brasil, é que a gente cada vez mais tem ofertas, opções, né? Se você for olhar há 5 ou há 10 anos atrás, o nosso leque de ofertas, de opções era muito menor do que é hoje. Então hoje a gente já conseguiu evoluir bastante nesse sentido, hoje a gente já tem uma oferta muito boa de produtos AMD aqui no país, mas naturalmente a gente sempre trabalha para cada vez que isso seja maior e se amplie cada vez mais. Tem desktops, tem mini desktops, tem notebooks, tem vários modelos que a gente observa aí, tem as works, né? E tem servidores também com processadores AMD. Agora, vamos lá, vamos esquecer que você trabalha na AMD agora e você vai entrar numa loja ali, como é que você vai comprar um produto, um notebook que dá 15, 17 horas de autonomia, que é mais performático? Como é que você vai falar isso para o vendedor? Porque a gente entra na loja e o cara fala, ó, leva esse aqui, é 20 prestações aí de R$200, né? E a pessoa acaba comprando, aí chega em casa, a filha fala assim, pai, não funciona, não dá para instalar o Office, a máquina tá lenta, né, Kiko? Mas A máquina tá lenta, o Kiko chega aqui, a máquina é lenta. Eu falo, porque você não comprou uma máquina com processador AMD Ryzen 5? Então, mas o vendedor tem essa... É pra ter, né? Ele é Especificação? vendedor. O vendedor tem que saber o que ele vende. Supostamente deveria saber. Não, porque né? você falando desse produto, cara, assim, é uma coisa muito Olha lá, o vendedor acima, ficou né? assustado ali, ó. Muito moderna, né? Todo vendedor ele tem que saber mais ou menos, pelo menos um terço do que passa ou não. Mas eu acho que às vezes até ele não saber. Mas se a gente tiver a pergunta certa, se a gente der a pergunta certa pro público, a pessoa vai chegar na loja lá na Teodoro Sampaio e vai falar assim, na Rua Pinheiro, vai falar, amigo, não quero 18 de 200, eu quero um processador Ryzen 5, por quê? Porque eu vou ter mais autonomia de bateria, é um produto ecologicamente posicionado, que mais? Um produto eficiente em segurança, Eficiente em segurança. vai me atender em performance. E minha filha não vai falar pra mim vir trocar ele aqui daqui 3 meses. Talvez se o cara comprar pela internet, a especificação tá mais na cara dele do que na loja ou não? A internet, eu acho que a compra, né, hoje na internet é pelo impulso, né? Então, assim, quando a gente fala de valor, é bem isso. O cara vai lá, compra, gostei da cor, aí a prestação encaixa no meu bolso e ele vai embora. E a gente tem esse susto, tá? Mais da metade das pessoas estão comprando por impulso hoje, entendeu? A compra na internet hoje é um impulso. Precisa de um notebook, o cara entra lá, pesquisa, e a pessoa que está pesquisando não tem esse entendimento que a gente está provocando aqui com ele, de passar pra gente qual a expertise para comprar melhor, entendeu? Então, assim, a compra é feita por impulso. Então você tem, por exemplo, vários mercados que a gente divide, né, na tecnologia. O consumidor, que a gente chama de varejo, né, mercado SOO. Depois você tem o B2B, o mercado corporativo. Depois você tem o governo mais posicionado, porque são licitações, é mais técnico. Mas esse mercado B2B, por exemplo, de empresas de médias para baixo, compra no impulso. Então, qual foi a última compra? Repete.
E às vezes o vendedor, se ele não tiver uma expertise para conduzir, ele acaba cotando a mesma coisa que ele cotou da última vez. E isso faz com que o cliente não compre o produto adequado. E aí, no caso lá, chegando na loja, o que ele vai pegar? Não, e aí um ponto interessante, né, para a gente colocar como ingrediente nessa conversa é o seguinte: vender preço e configuração, que é o que o Pedro estava falando, isso daí não precisaria de vendedor para fazer. Vai para a web. Se for para vender preço e configuração, vai para a web, a internet vai vender. Agora com a inteligência artificial... Ixi. Então, é o que eu sempre falo, né, e é o que eu sempre busquei fazer, né, da minha época que eu trabalhava em revenda, que eu era... não dá para falar que eu era vendedor, porque eu ainda sou, mas na época que eu trabalhava com vendas diretas, trabalhando em revenda, é isso. É você ser um pouco mais consultivo. É você, de fato, entender. E aí, voltando, né, a esse ponto, entro na loja, o que eu vou falar, o que eu vou questionar, quais as perguntas eu vou fazer, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que observar num produto para ver se esse produto me atende, né? Então, não é só configuração, aquele básico processador, memória e disco que a gente está acostumado, que a gente ouve 100%, né, maioria dos casos que a gente vê de negociação, e eu tenho muita interação que eu faço com vendedores dos parceiros que eu gerencio hoje, e a grande maioria é isso, né? Ele vai discutir ali qual o preço, qual a configuração, qual o processador, qual a memória, qual o disco. Só que aí você está na vala comum. E o que a gente sempre busca incentivar e trazer para o mercado, para os nossos parceiros, é ser um pouco mais consultivo, é entender a demanda desse cliente, entender o que esse consumidor precisa. Né? Será que esse cliente precisa de um R5 8GB 256? Então eu preciso entender para que ele vai usar essa máquina. Né? E aí é onde a gente tem que começar a fazer perguntas, né? Fazer as perguntas corretas. Né? Antigamente, isso na época do meu pai, que era vendedor, falavam que o vendedor, ele é a pessoa que tem que mais falar do que ouvir. Hoje é o inverso, né? O vendedor, ele tem que saber ouvir o cliente, ele tem que entender qual que é a necessidade desse cliente, aonde que está a dor dele. Então, o que ele precisa? Falando de uma empresa, por exemplo, né? Existem algumas questões que são importantes você se atentar na hora de trabalhar uma oportunidade de um PC, por exemplo. Além da questão do processador, da memória e do disco, que isso... Obviamente isso vai passar por isso, é inevitável, mas é entender qual a aplicação. Eu preciso ter um equipamento seguro. Quais informações eu tenho no meu ambiente? Eu trabalho com dados aqui que são sensíveis e que, caso eu perca esses dados ou alguma violação aconteça dentro da minha empresa, qual impacto isso vai ter na minha empresa? Então, algumas outras questões são importantes ser atentadas. Né? Eficiência energética que a gente estava falando. Se eu tenho um time de vendas externo, é importante eu ter um equipamento, um notebook, que a bateria vai durar mais tempo. Nem sempre esse vendedor está em algum lugar onde ele vai ter condição ou à disposição dele uma tomada, por exemplo. Então, entender um pouco mais qual que é a dor desse cliente, qual a necessidade dele, isso sim vai fazer a diferença na hora de comprar o equipamento. E aí você sai um pouco dessa vala comum de só trabalhar cotando configuração e preço. Isso já muda muito, né, cara? No mercado, quando você encontra um vendedor que age desse jeito, né, Pedrão? O cara vem no seu íntimo ali falar o que você, né? Você já encontrou o que você queria, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver isso mais. Acho que as pessoas precisam aprender escutar mais e falar com mais assertividade, né? O mercado hoje, eu vejo assim, minha opinião, ele é muito... As pessoas estão muito querendo resultado para agora, né? E então o vendedor também tem aquela ansiedade de eu preciso vender agora. E às vezes ele empurrar a venda para 2, 3 dias e ofertar mais um produto, ele acaba conquistando o cliente para mais tempo. E esse entendimento de conquistar o cliente para mais tempo, poucos têm. Entendeu? Porque eles pensam só no momento. Então fica a dica, né? Você quer um cliente para mais tempo? Ofereça produtos com mais tecnologia. É isso. Porque aí ele vai comprar com você mais vezes, né? Ele não vai voltar na loja para trocar. Não vai voltar na loja para reclamar. Pô, minha filha não gostou do equipamento que você me vendeu porque ela carregou o Office aqui, a máquina é lenta. Entendeu? E eu tive que comprar um outro equipamento. Então aí o cara comprou 2 dispositivos, gastou 2 vezes e podia ter comprado um Ryzen 3, um Ryzen 5, um Ryzen 7. Legal? Vocês desenvolvem o produto, eu tô falando, às vezes nem é a sua área, mas pelas reclamações, você falou já um pouquinho atrás aí que tem várias, né, tentativa e erro, tipo do avião, né, mas existem muitas evoluções em cima de reclamações?
Na verdade, em cima de reclamações, não é tanto o foco, mas uma coisa que a AMD ela faz e com maestria é ouvir os seus clientes, entender qual a dor desse cliente, né? Então, ver qual a necessidade desse cliente. Isso a gente faz isso a nível global, né? No mundo inteiro, a AMD ouve seus clientes, ela conversa com os clientes para entender qual o negócio desse cliente. E esse é um ponto que traz um diferencial, até levando para o que a gente estava falando agora há pouco, de você realmente fidelizar o cliente, né? Então você entende qual que é a dor desse cliente, qual o negócio desse cliente, né? Muitas vezes é importante você saber, conhecer até os concorrentes do seu cliente, né? Conhecer um pouco mais esse mercado que o seu cliente atua, e você como um consultor de tecnologia, você vai ser o que vai dar a solução para esse cliente. Porque quando a gente conversa com qualquer empresa, normalmente você vai procurar o departamento de tecnologia dessa empresa para conversar. Apesar da pessoa que está lá nessa empresa, ela ser uma pessoa de tecnologia, ela não vive tecnologia igual a gente, né? O core business dessa empresa, imagina uma indústria de sapato, por exemplo. O negócio deles é entender de borracha e de couro, né? Farmacêutica. Entender de produto químico. Então, é importante que você, né, como uma empresa, a AMD, uma empresa de tecnologia, você se posiciona como o detentor e como realmente quem tem o conhecimento, né, quem retém o conhecimento sobre aquilo, e você vai trazer uma solução para o cliente. Então, é importante fazer esse tipo de estudo, e a AMD faz isso muito bem, né? A gente conversa de fato com os nossos clientes, a gente ouve muito os clientes para entender quais são as dores, as necessidades, e aí sim a gente começar a trabalhar no desenvolvimento dos produtos para atender algum tipo, né, específico ali de necessidade de algum cliente. Legal, Shunk, ó. Só lembrando, rapidamente, você que está aí com a gente acompanhando ao vivo, já tem algumas perguntas aqui para você, o pessoal mandando um abraço. Não deixe de se inscrever no canal, beleza? A gente precisa muito que vocês entendam que cada likezinho aí, o YouTube vai jogando para mais pessoas. E, pô, esse tipo de aula que a gente está tendo hoje aqui é importantíssimo para chegar a todos. Então, por favor, se inscreva no canal, você que está aí ao vivo com a gente já hoje, tá? E dê o likezinho. Desculpa interromper, mas é muito importante falar isso aí. Pedrão, manda aí. Eu vou pedir, tá? Eu queria, nesse momento aqui, por exemplo, a gente está passando assim, todo mundo que a gente está conversando, eu estou observando que está todo mundo muito preocupado com inteligência artificial. Então você vai conversar, bom, porque inteligência, como é que eu coloco na minha empresa, está chegando, e daí vem aquele monte de informação, todo mundo meio perdido. Aí eu queria colocar assim de duas formas, com o Fabiano Schunk. Como a inteligência artificial está impactando a tua vida pessoal? Você, Fabiano, no teu dia a dia, como é que você está enxergando isso? E como a AMD está vendo isso? Porque como você está recebendo a inteligência artificial, é como nós, assim, a gente quer fazer um comparativo, como as pessoas em casa. E como a AMD é que ela vai trazer para a gente amanhã. Legal? Eu queria que você fizesse um parâmetro, desse uma posição. Falando um pouco sobre, não só eu, mas qualquer um de nós, é bem curioso. Um tempo atrás eu estava num evento e a gente estava fazendo uma palestra lá sobre inteligência artificial, e um dos palestrantes fez uma pergunta para a audiência. Falou: quem aqui já utiliza inteligência artificial? Poucas pessoas levantaram a mão. Ele falou: vocês estão errados, todo mundo aqui utiliza. Só que sem saber, né? Inteligência artificial, apesar de ser um tema da atualidade, né? Todo lugar que a gente vai, a gente fala e ouve sobre ela é muito antiga. A inteligência artificial existe já há mais de 50 anos, né? Desde quando tinha aquele rapazinho que jogava xadrez contra o computador, lá bem arcaico, aquilo já era inteligência artificial. Então, é algo que já está presente nas nossas vidas há muito tempo e que muitas vezes passa imperceptível, você não nota, né? Você está em casa assistindo um filme do Netflix, a hora que termina aquele filme, ele te recomenda um parecido, aquilo é inteligência artificial por trás. Acho que todo mundo aqui já passou por isso. Você pesquisa um produto na internet, daqui a pouco você vai abrir um vídeo no YouTube, a propaganda que aparece é daquele produto que você pesquisou. Que eu acabei de dizer agora, né? Dá um likezinho aí pra engajar. Pra engajar. Isso é inteligência artificial, isso é verdade. Então, assim, a inteligência artificial já está presente na vida de todo mundo, né? Eu, hoje, se for falar, você usa o ChatGPT? Eu não uso, né? Eu não sou aquele cara que sou aquele famoso
heavy user, né? Aquele usuário avançado de inteligência artificial, mas eu sei que ela está presente no nosso dia a dia, né, de uma forma ali que muitas vezes você não percebe, né? Igual a internet, né? A gente estava falando agora há pouco aqui. A internet, eu sou da época, né? Acho que vocês vão lembrar disso, que a internet era discada, então você conectar na internet era um evento. Eu lembro que eu esperava da meia-noite para conectar na internet, porque você pagava um pulso só e ficava a noite inteira lá baixando música. E ficava esperando a tela, né? É. Abaixar. Aquela musiquinha, imagem. aquele chiado que dava de conectar. Então, assim, aquilo era um evento. Hoje em dia, se você perguntar pro meu sobrinho, por exemplo, no celular dele, que ele tá conectado à internet, ele vai falar, isso daí é algo... Ele vai achar, mas não conecta automático, sozinho? Ele imagina a infra que tem por trás. Para aquilo acontecer. Para aquilo acontecer tão fácil. A inteligência artificial, eu vejo que ela vai para um caminho parecido. Assim, a gente vai usar de uma forma tão natural, né, como a gente já usa, igual eu falei aqui, dei o exemplo do Netflix ou de um vídeo no YouTube que aparece uma propaganda de algum produto que você pesquisou. Então, é algo que já está hoje inserido nas nossas vidas e que vai estar cada vez mais comum, cada vez mais à disposição, cada vez mais presente, de uma maneira que muitas vezes a gente não vai nem perceber, igual hoje, conectar na internet já não é algo tão relevante que você fala, nossa, estou conectado à internet. Então, eu vejo dessa maneira, né? E falando um pouco sobre a AMD, como toda empresa de tecnologia está olhando para isso, né? A gente hoje já tem solução para isso, inclusive a AMD foi a primeira empresa do mundo a trazer um chip de inteligência artificial embarcado no processador. A gente lançou isso no ano passado. Poxa. Então, hoje já existe um processador que, além da CPU e GPU que eu comentei agora há pouco, ele tem mais um componente ali chamado NPU, que seria a unidade de processamento neural em português. A NPU ela é responsável pelas cargas de trabalho de inteligência artificial. Então, hoje, quando você adquire um processador da linha Ryzen Pro, que é o que vem com a NPU embarcada, ele já tem toda essa capacidade de processamento da IA local, ou seja, no seu computador. Você não precisa conectar na internet para acessar um servidor que vai processar aquela informação de IA, de inteligência artificial para você. Você já consegue executar esse processamento localmente no teu equipamento. E aí você tem uma vantagem muito grande, porque primeiro, você não precisa estar conectado à internet, você consegue fazer isso localmente. Obviamente todo mundo está conectado à internet, mas você tem outra vantagem que é você não trafega dados. Então, os seus dados estão mais seguros. Exatamente. Caraca, você não precisa entrar num chat GPT, por exemplo? E você também não precisa pagar a subscrição daquela inteligência artificial, porque existem custos ali atrelados à IA. E quando você tem um equipamento que já tem esse poder de processamento local, você não precisa pagar, né, essa subscrição para o uso da inteligência artificial na nuvem, você está usando e rodando isso localmente. Então você tem essa vantagem. Então a AMD já trouxe isso, né? No ano passado a gente já lançou, né? Pouca gente sabe também, a gente já tem. Inclusive foi o primeiro, como eu disse, primeiro processador do mundo a trazer a NPU já embarcada. Mas não é só a NPU também, tá? O nosso produto hoje, a CPU e a GPU também trabalham integradas com a NPU. Então, esses três componentes dentro do processador são o que trazem hoje uma alta performance para a inteligência artificial. Porque não adianta só a NPU, como eu falei, a CPU também precisa trabalhar integrada com a NPU, né? Ela precisa estar preparada, ela ter esse poder de processamento, e a GPU naturalmente também. Então a gente tem esses três componentes integrados e que hoje já tem essa capacidade de IA embarcada. E além e aí eu estou falando só do device, eu estou falando só do PC ali, do desktop do notebook com a NPU, com essa capacidade de IA no local. Mas a gente também hoje tem solução que vai desde esse device da ponta até para dentro do servidor. Então a gente tem processadores e tecnologias para data center. A gente tem hoje a nossa linha Instinct, por exemplo, que trabalha para inteligência artificial no servidor, né? Então você tem também esse poder de processamento de inteligência artificial dentro do servidor. Então hoje a AMD ela tem um portfólio completo, desde o device, do equipamento que você está usando na ponta, até a infraestrutura que você não está nem vendo, que está em algum lugar na nuvem e que vai conseguir te entregar a maior performance em inteligência artificial. Bom, então você vai comprar um notebook amanhã. Você liga para a revenda e fala assim: amigo, eu quero um notebook Ryzen Pro. Porque se for Pro, tem inteligência artificial. E você já começa o teu negócio legal, né? Cara, isso já é uma boa chamada, né, bicho? Entendeu?
Porque é uma coisa que a gente tem que colocar. E o fabricante aí, no caso os integradores, né, se mexe para colocar o produto no mercado, porque vender coisa velha tá duro, né? Porque os clientes falam, pô, não tem nada de novo, tem muita coisa nova aí, né? E a gente precisa colocar pro pessoal. Ô, Schunk, eu queria que você colocasse pra gente, assim, hoje um mercado de tecnologia, você tem aí X mil vendedores, a gente tem um número de cabeça aí, mas é bom nem falar porque assusta, né? E não só os vendedores, né? Mas para as pessoas que estão começando com tecnologia, que estão começando uma carreira, eu queria que você deixasse para a gente um toque para eles. Como é que você vê isso para o pessoal se dedicar um pouco mais, entender que precisa estudar? Como é que você vê isso e qual toque você deixaria para essa moçada, que está começando, que está startando a vida agora? Acho que a primeira mensagem é que a pessoa precisa gostar do que faz. Existe aquela velha máxima, né, que você não necessariamente precisa fazer o que ama, mas amar o que faz. Então, acho que você se interessando e gostando do que você vai fazer é o primeiro passo. Tem que ser curioso, tem que querer saber, tem que ter fome de querer aprender. Eu sempre tive essa vontade, como eu comentei com vocês no começo aqui. Quando eu comecei minha carreira, eu sempre gostei de fazer treinamentos, eu sempre gostei de pesquisar, de ler, de entender novas tecnologias. Então, a pessoa, acho que mais do que ela ter o conhecimento, obviamente o conhecimento sempre vai ser muito importante, mas se ela tem curiosidade, se ela tem a vontade de ir atrás de aprender, é o primeiro passo que ela já está dando para um caminho feliz, um caminho de sucesso na carreira dela, E aí, naturalmente, você tem que se preparar. É importante você entender um pouco o ecossistema que você está vivendo, como que é o mercado que você está querendo entrar, que você está buscando, e cada vez estudar mais. Cada vez. O nosso mercado, Pedro, acho que você sabe bem disso, ele é muito dinâmico. O que a gente está falando aqui hoje, talvez se eu voltar daqui a 6 meses aqui, o assunto já vai ser totalmente diferente, Então você tem que estar sempre buscando se renovar, entender o que está acontecendo com o mercado, quais são as novas tendências. Agora a gente está falando de inteligência artificial. Eu acredito que vai ser, de fato, a próxima grande onda no setor tecnologia é inteligência artificial. Robóticas, inteligência artificial. Mas a gente não sabe daqui a 10 anos, igual eu falei para vocês, nossa indústria de semicondutores, por exemplo, o que vai acontecer daqui a 4 ou 5 anos, a gente não sabe. Então esse mercado ele é muito dinâmico, então a pessoa que está nesse mercado ela não pode se estagnar. Ela tem que estar sempre querendo buscar, entender, tem que ser sempre ter essa fome de aprender, de querer saber mais, ter essa curiosidade. E mais do que isso, também não ficar só na vala comum. Eu sempre falo isso para todos os meus parceiros, todos os canais que eu converso, todos os vendedores. Saia da vala comum, se diferencie. Um pouco do que eu estava falando aqui agora há pouco, de entender essa necessidade do cliente. Importante você se diferenciar, você sair da vala comum, fazer diferente, fora da caixa que todo mundo fala. Então acho que é importante também ter esse pensamento, esse viés, assim. E é bem o que você falou, você não estava interessado em crescer na sua... ser o vendedor melhor e ganhar mais. Você estava interessado no produto, Isso que te fez entender e gostar mais da coisa, Você falou, pô, cara, eu gosto disso. Aí, naturalmente, você foi buscar mais informação, cara, e você fica diferente do outro, Você fala, cara, eu gosto do carrinho. Aí o cara que gosta do carrinho, ele vai ver e fala, caraca, bicho, de repente... O outro cara, pô, eu queria vender o carrinho, mas o cara que gosta, que ama aquilo, que se dá melhor nas coisas, Pedrão, posso fazer umas perguntinhas aqui que tem na net? Deve. Beleza, cara. Deve. Primeiramente, agradecendo a todos, beleza? Lembrando, deixa o likezinho, se inscreva no canal, aquele papo todo. Já começando aqui, o pessoal agradecendo. Matheus, caraca, sou consumidor e nem sabia. Laura Vecchioli mandando aqui, boa noite. A área da educação no Brasil é grande consumidora de que tipo de tecnologia da AMD? A gente tem basicamente produtos em Chromebooks. Então a área educacional consome muito Chromebooks. A gente tem produtos hoje com os fabricantes aqui no Brasil, com alguns deles, não com todos. Mas hoje basicamente Chromebooks, acho que é o principal mercado que o mercado educacional consome. A gente tem hoje solução aqui no Brasil. Chromebook seria o quê? De livros? Não. O Chromebook ele é como se fosse um laptop, só que mais básico. Ele não roda Windows, ele roda um sistema da Google, o Chrome.
Chrome OS. Ah, tá, sim. E com uma configuração bem mais simples, básica, até porque a maioria das aplicações que rodam no Chrome, elas não estão localmente, né? Elas são executadas na nuvem, na web, enfim. Então é um produto um pouco mais simples em termos de processamento, mas ainda assim que entrega uma alta eficiência aí de processamento e energética também. Boa. Aí os nossos parceiros do Codificortes mandaram aqui. De qual nicho vem a principal clientela de AMD? Boa pergunta, porque hoje a AMD ela tem tecnologia, como eu falei aqui no começo, para basicamente tudo, né? Então, desde dos games que a gente comentou, passando por veículos, né? A Tesla, por exemplo, é cliente nosso. Eu acabei não falando aqui no começo, mas a gente fornece componentes para a Tesla. Então, aqueles veículos, né, com aquelas tecnologias, né, super avançadas lá, hoje funcionam com componentes da AMD. A gente tem diversos outros segmentos, mas naturalmente ainda o setor de computação é o nosso carro-chefe. Então a gente tem aí o setor de PCs, né? O mundo de PCs aí é muito grande, então é onde a gente tem a nossa participação de mercado. O setor público é onde a gente navega já há muitos anos, né? Mas a gente cresceu muito também no setor privado. Isso é bem legal, a gente vê como hoje o produto está muito adequado e muito ajustado para qualquer demanda, né? Para qualquer cliente. Então, o que no passado a gente vendia muito no setor público, a gente ainda continua vendendo muito bem, mas hoje o setor privado, e aí diversas verticais, desde a área de saúde, passando por área de varejo, consumo, enfim, a gente tem aí hoje grandes cases já de clientes utilizando nossa tecnologia. Isso aí. Só falando as perguntas, tá, pessoal? Tá todo mundo mandando um abraço aí. O Bruno Machado. Boa noite, Kiko. Boa noite, Kiko, Fabiano, Pedro. Se eu tenho uma PME, consigo encontrar solução com o desempenho e eficiência energética que cabe no meu bolso? Certamente, certamente. Inclusive, como eu disse, né, antes a gente tinha um produto que era muito ajustado para o setor público, mas hoje a nossa tecnologia, e aí o portfólio que a gente tem hoje com os nossos fabricantes parceiros, permite que a gente consiga ter uma solução adequada para um cliente do setor público, para uma grande empresa e também para uma pequena ou média empresa. Então, como eu falei agora há pouco aqui, a gente cresceu muito a nossa participação nesses mercados, né, de pequenas e médias empresas. Então hoje, com certeza, ele vai encontrar alguma solução da AMD que vai atender muito bem ele. O Weber Lopes aqui tá mandando, as Workstation da AMD são as melhores do mercado. O Matheus tá mandando aqui, eu achando que a IA surgiu só agora. Matheus, nós estamos atrasados, bicho. Lembrando aí, pra todos... Não é verdade, Pedrão? Boa. E aí, o que você tá mandando aí? Pedrão, tem um parecer aí. Rapidinho aqui, queria lembrar, que nossos brindes, tá? Que o Fabiano trouxe pra gente hoje, vai ser sorteado amanhã no Insta, beleza? Então, pra quem estiver assistindo a gente aí e vai querer ganhar, a gente tem 3 kitzinhos aqui, que é uma capa pra cabo. Capa pra cabo e um bloquinho de notas, é mais ou menos isso, né? É isso. Legal. Pô, muito legal, né? Amanhã no Insta a gente vai colocar uma pergunta lá, alguma coisa, o pessoal responde. Nós vamos decidir aqui quem participou com a gente hoje, né? E que é mais legal. E posso mostrar o carrinho aqui que ele trouxe da Mercedes aqui, na câmera do Fabiano? Só de lance. Eu achando que essa marquete tinha 30 centímetros. A Mercedes, só para explicar, né? É um produto da AMD também, né? Os processadores vão lá. Então, na verdade, assim, a AMD, ela passou a patrocinar, ela é uma das patrocinadoras da equipe de Fórmula 1 da Mercedes, né, desde 2020. Só que a gente não é só patrocinador do carro, né? Não vai só o logo da AMD ali por conta do nosso patrocínio, mas eles também utilizam a nossa tecnologia. Uhum. Então hoje a equipe da Mercedes, na hora de desenvolver toda a parte de dinâmica de fluidos dos carros de Fórmula 1, eles rodam isso em cima de servidores hoje baseado em processadores da AMD. Né? Entregam uma altíssima performance. E aí existe também toda a parte de telemetria, né? Então o carro de Fórmula 1 hoje, na verdade, demanda tecnologia de ponta. É o top, né? É o topo da cadeia do automobilismo e, naturalmente, demanda muita tecnologia e o topo da cadeia da tecnologia precisa estar presente também para atender hoje a Fórmula 1. Então, a gente fornece componentes que vão no desenvolvimento dos veículos, na parte de telemetria também. Então, agora, inclusive, até a parte de esportes deles está utilizando a AMD. Então,
legal, né? É uma parceria muito legal, porque não é só, né, não é só colocar a marca lá no carro, mas eles também utilizam nossa tecnologia e tiram um bom proveito disso, né? Então, Pedrão, quando a gente fala de AMD, não precisa nem falar nada, né, cara? A AMD hoje tá no topo, né, cara? Pô, vocês trabalham com a Fórmula 1, que é o topo do automobilismo. A Tesla, que é o topo né, da tecnologia de carros. Os games, cara, que não precisa nem falar. Microsoft, PlayStation, que são os brabos hoje do mercado. Porque você tá louco, cara. Não, e aí chega na loja, Ryzen 5. Que é o top dos computadores hoje. É isso aí, se é um gamer, um Ryzen 7, e aí pede lá 16 GB, 32, 1 TB SSD. Acho que é isso, né, Chu? E aí tem a diferença, rapidinho. O cara que quer fazer um podcast, por exemplo, ele precisa de uma placa de vídeo. Existe um específico de vocês lá que atende o trade e tudo, é isso? A gente tem, na verdade, solução, né, quando a gente fala de vídeo, né, de gráficos, desde o cliente que precisa de um gráfico super avançado até o cliente que não precisa de um gráfico super avançado. Hoje, os gráficos que vão no processador, eles já conseguem atender muito bem. A gente tem produtos que, com o gráfico integrado, ele consegue entregar mais performance do que um produto concorrente que tenha uma placa gráfica discreta, por exemplo. Então, hoje, o gráfico que a gente coloca dentro do processador avançou tanto que ele consegue atender muito bem. Então, isso traz também uma vantagem muito interessante, porque o cliente ele não precisa ter aquele equipamento com o vídeo discreto, que muitas vezes ele acha que vai dar um baita diferencial de performance na máquina dele, mas que de fato está consumindo a bateria, está deixando o equipamento dele mais pesado. Está gastando mais energia. Então, hoje, o gráfico que a gente tem dentro do processador já embutido, ele avançou tanto e ele entrega tanta performance que, em muitos casos, ele dispensa você precisar de uma placa gráfica discreta. Obviamente, quando você vai para uma aplicação muito pesada, aí a gente volta naquele tema de entender a dor do cliente, o que ele precisa, para que ele vai usar, mas em muitos casos, hoje, ele já consegue, com o vídeo que vem integrado no processador, ter uma performance gráfica muito boa, né? Então, isso acaba dispensando muitas vezes essa placa gráfica discreta, né? Esse vídeo discreto que ele teria no equipamento dele. O Bruno Lopes mandou, o Bruno Machado mandou aqui, ó. Vai rolar sorteio de uma Mercedes parada que está aqui na live. Você quer essa meca aqui, Bruno? Não dá, viu, velho? Eu acho que não, né? Não. Não dá, né? Sai daí. Esse aqui já tá de olho, já. Eu acho que vai sair briga se a gente sortear essa. Ela vai ficar do lado do Batman ali. Bom, é isso aí, cara. Pedrão, vamos encerrar, né, cara? Que a gente já tá passando, já estourando o tempo. É isso aí. Fabiano, obrigado. Foi muito legal o papo. Acho que deu para clarear bastante coisa. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer a AMD por ter liberado você para vir aqui com a gente, para ter esse papo. Queria deixar o convite aberto para voltar, para falar mais, porque a gente percebe que quanto mais a gente vai andando, mais informação a gente tem para passar. E a ideia do codificado é essa, é tentar colocar a informação ali de forma simples para as pessoas entenderem e facilitar a vida do usuário, né? A vida da gente no dia a dia. É isso. Muito obrigado e tá de parabéns pelo trabalho e tamo junto. Obrigado vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, Pedro, Kiko. Então, espero poder voltar aqui daqui a um tempo. Eu acho que talvez a próxima vez que eu volte o assunto vai ser totalmente diferente, porque como eu disse, o nosso mundo de tecnologia ele muda muito rapidamente, mas acho que hoje deu pra gente falar um pouquinho aqui e mais uma vez obrigado aí pelo tempo de vocês pra gente poder falar aqui um pouco. Obrigado você pela aula aí, Fabiano, que é importantíssimo, né, cara? Todo mundo que vai estar assistindo, tá assistindo hoje, vai estar assistindo amanhã, depois, que vai ficar aí, né, no canal, cara, vai ficar pra história, né, cara? Foi uma aula hoje mesmo aqui, você falando de processadores, falando da AMD e, cara, com tanta relevância. Obrigado aí, lembrando a todos que se inscreva de novo no canal, que dê o seu likezinho e vai lá no Instagram, que amanhã nos stories vamos postar quem ganhou os nossos brindes aí e talvez a Mercedes aí que tá na mesa parada. Gente, valeu, uma boa noite, Codificado Podcast, versão tecnologia, até.